Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao programa Perspectiva aqui da sua TV Alemes, sempre tratando de temas atuais e de interesse da sociedade. Você que está aí nos assistindo, já ouviu falar de adultos que dormem com bonecos ou que tratam bonecos como se fossem filhos? Pode parecer meio ambíguo isso que eu estou falando, mas tem se tornado cada vez mais comum, tendo em vista que nas redes sociais e também nos noticiários os bebês reborn têm se tornado uma febre cada vez mais presente no nosso país. E sobre isso e sobre também o aspecto psicológico dessas pessoas que fazem a coleção dessas bonecas ou que tratam esses bonecos como se fossem filhos, eu convido aqui no nosso estúdio a psicóloga Camila Vieira para bater um papo com a gente. Seja muito bem-vinda, obrigada. Obrigada, Lívia, pelo convite. É uma alegria estar aqui hoje para a gente ter esse bate-papo tão importante. E vamos falar de saúde mental também, né? O que poderia estar acontecendo com esses adultos? Hoje as mídias sociais, elas viralizam alguns temas assim muito rápido. Sim. E muita gente se questionando, né? O que está acontecendo com essas pessoas, né? Por que esse apego emocional tão grande a uma boneca? Então, hoje nós temos visto que a própria Organização Mundial da Saúde, ela considera a solidão como uma epidemia global no nosso país. Né? O Brasil hoje ele está liderando o ranking do país mais ansioso. Né? Então a gente percebe que hoje nós temos uma sociedade adoecida. Né? E aí elas buscam algumas fugas desta realidade, deste próprio sofrimento para alguns objetos. Né? E os bebês reborn vêm de encontro a isso, né? Tentar preencher esse vazio emocional que as pessoas têm tido hoje na nossa atualidade. E é um vazio emocional que tem gerado um custo altíssimo para as pessoas, porque a boneca, até onde eu vi, vai de 3 mil, sei lá, até 15 mil reais. Tem de tudo quanto é preço, né? Então, os bonecos, eles são réplicas de recém-nascidos, né? São bonecos de silicone muito bem elaborados, caprichosamente feitos, né? Então você, não sei se você já teve a oportunidade de ver algum bebê reborn. Pessoalmente não, só vi pela internet, realmente. É muito real, né? E ele traz essa sensação da realidade, né? Então assim, eu já vi alguns, inclusive com avós ali carregando, porque a netinha estava com outros brinquedos, e eu disse, meu Deus, mas ela está carregando esse bebê de qualquer jeito, né? E depois que eu fui ver que era um boneco, porque eles são hiperrealistas, né? O boneco, você consegue visualizar as veias nas mãos, unha, cabelinho nascendo, manchinhas, então você pode encomendar o seu boneco, se a sua família tem uma mancha de nascença, você pode encomendar ele com aquela manchinha de nascença, né? Então fica muito semelhante a um boneco real, a um ser humano ali, né? Então eles têm essa função de ser hiperrealista. Hoje o mercado está extremamente aquecido, né? Os artistas plásticos estão comemorando esse aquecimento. Eles surgem ali inicialmente a 700 mil reais e podem chegar até 15 mil reais. Aí vai estar dependendo do que você quer nesse boneco, as características. Ele vai vir com certidão de nascimento, ele vem com um enxoval prontinho para você, né? E em alguns casos também ele vem para você fazer a encenação de um parto, né? Então eles enviam o boneco no Correios, dentro de um objeto ali semelhante a uma placenta com líquido amniótico, para quando chegar até a sua residência, você fazer a simulação de um parto, né? Então é algo hoje que foge muito da nossa realidade. Eles estão proporcionando ao comprador uma experiência completa. Sim, completa, desde o parto até o nascimento, né? Faltou a gestação, né? Poderia já, daqui a pouco eles vão também colocar essa parte da gestação. E tem uma questão nessa história toda que para mim, como eu falei, né, no início do programa, parece meio ambígua, porque o adulto, ele quer reproduzir todo um cenário de um ganho de um bebê de verdade. Mas ao cuidar da boneca, entendendo que a boneca é um brinquedo, mostra de repente um lado mais infantil, mais imaturo desse adulto. E isso que eu tô falando faz sentido? Faz muito sentido.
além de mostrar a infantilização desse adulto, né, a dificuldade dele vir para essa realidade do que é ser um adulto, de assumir compromissos e responsabilidades, né, que faz parte da vida adulta, ao adotar esse bebê reborn sem ter uma finalidade, porque a gente pode depois até falar um pouquinho sobre a finalidade psicológica de alguns casos, ele traz uma infantilização para sua vida e a falta de compromisso. Por quê? Eu tenho um bebê reborn, eu vou dizer que eu sou a mãe desse bebê reborn. Qual que é a realidade no nosso dia a dia? Quando a gente é mãe, na realidade, uma mãe vai acordar 2, 3 vezes na madrugada, uma mãe quando vai sentar para comer, o bebê chora, você precisa parar o seu almoço para ir lá amamentar esse bebê ou trocar uma fralda, atender a necessidade real dele, né? Então Sim. Você, enquanto adulto, mãe, você se priva de muitas coisas em função daquele bebê que é totalmente dependente de você. Isso é natural, né? É do ser humano, é da convivência. Agora, eu ser mãe de um objeto, né, um boneco de silicone, eu vou escolher o horário que eu vou cuidar dele. Então, eu vou ter um sono tranquilo, eu vou almoçar tranquilamente, vou até tirar um cochilo depois do meu almoço. Aí eu vou lembrar, nossa, eu não amamentei o bebê hoje, eu vou lá cuidar dele. Nossa, hoje eu quero sair com as minhas amigas, deixa o bebê aqui no sofá. Então, assim, você vê a fuga dessa realidade. Então, assim, eu não assumo compromisso com a vida real. Então, eu entendo que hoje existe uma dificuldade muito grande, né, das pessoas em assumirem o compromisso com a sua realidade. Os relacionamentos, os compromissos de trabalho, tudo, eles são relações muito rasas, são relações muito líquidas. E os bebês reborn vêm para confirmar o jeito que se encontra hoje as pessoas. Eu posso me colocar aqui também como um caso real, né? Porque eu tenho 2 filhos pequenos, tive um e o outro com diferença de 1 ano e meio de idade, e até hoje, né? O meu mais velho está com 4 anos, até hoje eu sento na mesa para comer, eu tenho que parar muitas vezes para atender as necessidades deles, e quando ficam doentes, a mesma coisa, a gente fica... É a vida acontecendo, né? É a realidade. 24/7, essa é a vida. E essa questão das bonecas também me lembra muito a infância, né? Quando a gente para brincar de casinha, para viver uma vida imaginária, que é importante para a cognição da criança, mas que já não faz mais sentido para a vida do adulto, que precisa começar a realizar. Exatamente, é extremamente importante para a criança o brincar, né? É a maneira que ela se encontra de expressar, né, os seus sentimentos, as suas angústias, a sua alegria, né? Então é a forma que ela expressa através desse jogo simbólico. Mas o adulto, ele não tem mais necessidade dessa infantilização, ele está em outra fase do seu desenvolvimento, né? Então ele consegue sentar, ter uma conversa, dialogar com uma pessoa, dizer o que incomoda, o que alegra, o que te deixa triste, né? Eu não preciso usar um boneco para fazer esse meio de campo. Então isso, os bonecos, o jogo simbólico, esse brincar, ele é próprio da fase de desenvolvimento da infância. Não tem por que a gente resgatar isso para a vida adulta, né? Então, é um retrocesso do desenvolvimento. Se a gente está falando, por exemplo, da solidão, né? Que é um problema no Brasil, mas também a infantilização, que agora a gente está percebendo também que é um problema. Quais seriam os fatores, por exemplo, que levariam um adulto a ser infantilizado nesse nível? E agora eu vou estender um pouco mais a nossa abrangência aqui de análise, porque a gente tem a questão dos bebês reborn, e eu já vi alguns analistas comentando, né, que tem homens adultos que não largam videogame, homens adultos que fazem coleção de carrinho. Isso aí, a gente volta na questão dessa infantilização, né? Um certo receio, um certo medo do adulto enfrentar a sua realidade, né? Ele fica totalmente dissociado dessa realidade, uma fuga dessa realidade. Então ele precisa entender que
a gente tem as nossas fases do desenvolvimento e quando chega-se essa vida adulta, espera-se que você já tenha colhido algumas experiências, algumas bagagens que agora você vai colocar em prática, que são as suas responsabilidades, os seus compromissos, né? Sair desse nível do raso, né? A gente precisa se aprofundar mais. Sair um pouco assim, poderia ter um termo assim, da mediocridade, né? A gente tem que avançar no nosso nível de desenvolvimento. Isso significa que faltou alguma coisa, por exemplo, na infância desses adultos? É difícil a gente bater um martelo Sim. sobre isso, assim, né? Mas algo está faltando, né? Em algum momento algo está faltando ali para esse indivíduo, né? A gente respeita muito a singularidade de cada um, né? Mas algo que deixou de acontecer em algum momento ali da vida para ele ainda estar um pouco fixado até nessa questão, né? A gente encontra mulheres reclamando que quer sair para jantar, que chega em casa, quer conversar com o marido e ele está no videogame, né? Então, assim, pode jogar um videogame? Pode, mas é um lazer, então o lazer não é todo dia, né? Ele é esporádico, ele não tira você do seu objetivo principal, né? Então hoje a gente vê jovens que não conseguem manter um emprego porque não conseguem se desligar do celular, né? Trazem o celular e é o tempo todo e às vezes o colega está chamando porque precisa de algo e ele não consegue, porque ele está ali focado naquele jogo eletrônico, naquela rede social, né? As pessoas consomem muita rede social hoje, né? Num nível absurdo, e isso atrapalha muito o desenvolvimento, os relacionamentos, atrapalha a cognição, atrapalha sono, atrapalha tudo, né? Então, redes sociais é uma ferramenta que está aí, né? As inteligências artificiais, tudo, para serem usadas, mas a gente tem que ter uma moderação nisso aí. E você fez um comentário que eu acredito que seja muito interessante também da gente destacar sobre os adultos. A sociedade, de uma forma geral, está muito rasa, os relacionamentos líquidos, não existe uma força de vontade, uma motivação de fazer algo dar certo, seja um relacionamento ou mesmo a concretização, né, de uma família ali com filhos de verdade, né, e não com bonecas. E talvez a rede social esteja espelhando isso pra gente, né, de que você pode reproduzir a vida perfeita, com uma boneca, como a gente observou em algumas notícias, e foi essa que viralizou o caso do bebê reborn, que foi um caso de uma menina de Goiás que separou todos os pertences do bebê em mochilas de marca, com roupas de marca, inclusive com fórmula que muitas mães reais não têm dinheiro para comprar, para levar o filho reborn para o hospital. Sim. E isso viralizou, mas muito negativamente, né? Mesmo que ela quisesse fazer algo para mídia social ou quisesse ganhar algum dinheiro sendo influencer, né? Eu acredito que isso tenha refletido negativamente nesse espectro psicológico da sociedade brasileira. Muito negativo, porque assim, os bebês reborns, num geral, a gente não pode descartar totalmente ele. Ele tem até uma finalidade psicológica, terapêutica, em alguns momentos muito pontuais, sabe? O que aconteceu foi que agora deu esse boom e se perdeu um pouco qual que é o objetivo, o foco. A gente entra naquele efeito manada que as pessoas costumam fazer. Então, eu vou aderir àquela prática, aquele objeto, mas eu não entendi qual é o motivo de eu ter aquele objeto e o que eu faço com ele, quais são as consequências que podem vir com o uso, no caso do boneco, né? Então, eu acho que no caso do bebê reborn, ele dissimulou agora por conta disso, né? Por conta das redes sociais e das pessoas não fazer uma análise crítica do que realmente é bom para mim e o que não é. Eu simplesmente vou nesse efeito manada, vou adquirindo, vou utilizando e até que daqui uns 15, 30 dias, que normalmente é isso que duram, né? Esses booms nas redes sociais, eu vou descartar. Né? E aí, se eu levar isso para a minha vida real, é assim que eu trato os meus relacionamentos. Eu mantenho ali 30, 40, 50 dias e depois eu descarto. Né? Então, isso vai virando um ciclo vicioso até, sabe? Das pessoas em descartar tudo. Descartar os objetos, descartar as pessoas. Né? Então, acaba tendo
negativa nesse sentido. Na finalidade psicológica, os bebês reborn, eles já foram muito utilizados e ainda hoje são utilizados, mas em casos muito pontuais e com um acompanhamento psicológico muito de perto, porque a gente tem que ter um cuidado para que esse objeto transitório não se cristalize na vida da pessoa, né? Então ele tem indicação, por exemplo, luto materno, casos de infertilidade, isso são coisas que a própria literatura nos traz, né? Mas a gente precisa estar muito atento como que nós vamos inserir esse boneco na vida dessa mulher e de que forma vai ser retirado. Então, para que ele seja inserido nesses casos específicos, com uma finalidade psicológica muito pontual, ele precisa ter um acompanhamento, porque ele precisa ter começo, meio e fim, né? Senão eu vou fazer a inserção de um boneco na vida de uma mãe que tem um diagnóstico de infertilidade e eu posso vir a prejudicar essa estrutura psíquica dela ali, né? Fazer uma confusão em relação a isso. Então eu hoje sou a favor de trazer para a realidade, né? Então a mulher é infértil, já fez todas as possibilidades de tratamentos possíveis, não tem a possibilidade da gestação. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso trabalhar com a realidade biológica dela. Então ela tem uma realidade biológica que ela não vai poder gestar, mas isso não impede dela ser mãe, né? Nós temos a questão da adoção, então eu posso trabalhar nessa vertente com ela, né? Trabalhar assim, aí tem a opção da adoção, né? Vamos amadurecer essa ideia, como que você visualiza isso, porque eu vou estar proporcionando um filho real, né? Ao invés de eu pegar um boneco, um objeto e dizer, olha, você não pode ser mãe, mas calma, eu tenho esse boneco para ser seu filho. Então eu vou estar prejudicando e trazendo essa mulher para uma situação mais delicada, né? E eu acho que esse não é o objetivo de uma psicoterapia, principalmente, né? O objetivo é a gente trazer ela para a realidade. Então ele pode ser utilizado, mas em casos muito pontuais, eu já diria assim, com data de chegada e data de partida, né? Para a gente não ter ali um adoecimento dessa mulher. E falando também com muito cuidado, né? A gente comentou nos bastidores que antes até dessa onda dos bebês reborn, a gente teve uma onda dos pais de pet também adquirindo produtos para bebês, bebês pessoas, né? Chupeta, carrinho, e enfim, para os cachorrinhos, e hoje a gente vê que há uma popularização mesmo, os shoppings permitindo os pets, os supermercados, porque eu acredito que os pets também, de forma terapêutica, dêem um suporte como companhia para as famílias, mas é aquela linha tênue que nós estávamos comentando, né? Como é que você vai tratar um pet como uma pessoa? E eu acho que eu sou muito a favor dos pets, assim, né, dos animais em geral, gosto muito, mas a gente também precisa ter esse cuidado, né, de não tratar ele como se fosse um filho, né, substituir. Então a gente tem que tratar o cachorrinho como cachorrinho, né, o gatinho como gatinho, assim por diante, né. Ele tem o espaço dele, né, então ele já tem aquele habitat dele. Então a gente não pode querer trazer para os costumes de um ser humano, né. Então também é ali um ponto de atenção que a gente precisa ter. Então a pessoa que coloca uma chupeta para o cachorro, coloca a mamadeira, então assim, passa um pouco, né, daquela, até do espaço do próprio animal, né, então ele tem aquele espaço que tem que ser respeitado, não adianta você dizer, olha, vai sentar aqui à mesa e vai almoçar com todos nós, né, então assim, ele tem que ter o cantinho dele, é um bichinho que agrada, é gostoso você ter, brincar, cuidar, você precisa ter responsabilidade, né, para você ter um animal de estimação, tem gastos também. Então, mas eu tenho que ser tratado como um animalzinho. Certo. E a nível de tratamento, como lidar com essa solidão crônica que tem atingido o brasileiro? O que a gente indica hoje é o tratamento psicoterápico, né? Trabalhar em psicoterapia, tentar entender qual que é a motivação dessa solidão.
e cada um na sua singularidade. A gente precisa entender o que ele busca, né? Inserir novamente nessa sociedade, verificar esses círculos de amizades, porque as pessoas hoje, elas saíram até, né, do círculo de amizade para ficar mais em casa em celular, né? Então eu digo assim, nossa, eu tenho não sei quantos mil seguidores no meu Instagram, eu tenho não sei quantos mil amigos. Se pegar de 1 milhão ali de seguidores, será que eu tenho 10 que realmente são amigos, né? Então, as pessoas fizeram muito essa confusão, né, dessa rede social. Então, eu acho que trazer novamente para a nossa realidade, né, estabelecer novamente vínculos com os amigos, ambientes que proporcionem essa socialização, né, dependendo ali da idade, mas nós temos cursos de artesanato, de dança, né? Então inserir essa pessoa, porque hoje nós temos às vezes uma pessoa, né, que mora sozinha, que não tem filho, que não tem um esposo, né? Então essa solidão tem que ser cuidada, né? Então a gente tem que ter uma atenção para isso. Então fazer atividade física é essencial nas relações de trabalho, então levar o paciente para ser conduzido para essa socialização, que esse é acho que o ponto principal, né? E para a gente finalizar, Camila, nosso bate-papo está excelente, infelizmente a gente tem o tempo aqui cronometrado, estou aqui cuidando do tempo porque realmente passa muito rápido. Eu gostaria que você falasse para a gente de alguns desafios, de repente, dentro dessa sociedade nossa, né, que está muito baseada agora na validação social. A gente passou por uma pandemia que trouxe esse sentimento de solidão muito grande para as pessoas. E as fugas, infelizmente, elas não têm trazido bons resultados, né? Comentei a história do bebê reborn indo para o hospital, mas tem muitas pessoas utilizando o bebê reborn para pegar atestado médico no trabalho, para furar fila em fila preferencial nos supermercados e nos bancos. Enfim, a gente tem observado que realmente o resultado desse processo não tem sido bonito. E até agora com questões judiciais, né, envolvendo apego emocional entre casais por um objeto, que é um brinquedo. Então, quais seriam os desafios que nós teríamos que enfrentar a partir de então para poder melhorar a nossa saúde mental de maneira mais ampla? Nós temos muitos desafios aí pela frente, e eu acho que a saúde mental cada vez mais vem ganhando espaço, isso é importante, né? Até um tempo atrás não era debatido o assunto da saúde mental, era um assunto estigmatizado. Ainda em alguns lugares a gente encontra, né, um pouco desse preconceito, mas eu acho que nós já avançamos muito em relação à saúde mental. As empresas estão muito preocupadas, porque já perceberam que sem uma saúde mental, sem um bem-estar dentro do ambiente de trabalho, a produtividade cai, né? Então, hoje nós precisamos de mais políticas públicas voltadas à saúde mental. Nós precisamos ter um olhar mais atento para o nosso colega de trabalho, para o nosso pai, nossa mãe, nosso esposo, né? Tentar sempre resgatar coisas que nos fazem se sentir bem, porque eu acho que sair um pouco dessas redes sociais, sair um pouco desse automático que a gente tá, sabe? De se desligar realmente, né? Fazer programas que há um tempo atrás a gente fazia com muita frequência, hoje em dia a gente já não faz. Então eu acho que a gente precisa resgatar alguns conceitos anteriores e pôr em prática e trabalhar muito em cima de políticas públicas para a saúde mental. Tá certo, eu quero agradecer muito sua participação com a gente hoje, foi excelente o bate-papo, muito esclarecedor e realmente são temas preocupantes e eu entendo aqui como jornalista, né, como alguém que trabalha com notícias e com pessoas há muito tempo, que não existe remédio melhor para as pessoas do que estar com outras pessoas, do que as trocas que a gente pode proporcionar nas relações. Exatamente. Obrigada mesmo. Obrigada, eu que agradeço e sempre estou à disposição para esse bate-papo, muito agradável. Bom, é isso. Então, Perspectiva em mais uma edição vai chegando ao fim. Compartilhe o nosso link com seus amigos e familiares. É um tema muito atual, extremamente relevante para esse momento que nós estamos vivendo. E eu volto numa próxima edição com um novo tema. Até mais. Tchau, tchau.